aqui para receber Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito. Estou aqui para receber. Quarta-feira da segunda semana da Quaresma, quis Deus mais uma vez nos reunir em torno de Sua Palavra, este caminho quaresmal que estamos vivendo e fazendo juntos. Eu, Padre Cláudio, você, irmão e irmã de comunidade, você, irmão e irmã, pela graça do Santo Batismo, vivendo cada um de nós a seu modo, com seus desafios, com as suas lutas, tudo aquilo que este tempo de Quaresma vai pedindo e exigindo de cada um de nós. Estamos já celebrando mais um dia em nosso retiro quaresmal e hoje, pela graça de Deus, seguindo pelo deserto no qual o Senhor nos introduziu e nos chamou, somos mais ainda convidados a fazer com que a escuta de Sua palavra, à beira do poço, seja também um lugar de reconciliação. Que à beira do poço nós possamos nos deixar conduzir por Deus ao mais íntimo de nós mesmos, para que nos deparando com nossas fragilidades, deparando-nos com as nossas dificuldades, tenhamos o Deus que nos reconcilia sempre junto e próximo de nós. Vamos então iniciar esta manhã de retiro, nesta quarta-feira, no sinal de nossa fé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da vida e da esperança, que nesta quarta-feira nos concedeu a graça de nos colocarmos como ouvintes de vossa palavra. Permitai, Senhor, que o teu Espírito Santo se mova em nós, haja em nós, por todo o bem que desejas fazer na vida de cada um daqueles que nesta hora, nesta manhã, está aqui para te escutar, está aqui, Senhor, para te acolher, está aqui, Senhor, para se deixar curar. Que a força de Tua palavra, que será proclamada sobre nós, seja um bálsamo sobre os tantos sentimentos ruins que trazemos em nós. Seja um bálsamo de alívio sobre o nosso cansaço, nossa fadiga, e que assim, restaurados pela vossa graça, possamos viver este dia em vossa santa presença. Amém. Tomemos a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Pois nosso Senhor quer nos falar, quer falar a mim, quer falar a você. Capítulo 20 de São Mateus, versículos de 17 a 28. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres?
Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quando, porém, assentar-se-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. E esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É certo que Deus quer incomodar a nossa vida. É certo que Deus quer incomodar o nosso coração, sobretudo porque quando Deus vem à nossa história, Ele vem para, de certo modo, abalá-la. Não para que a nossa vida continue a mesma, mas nos desinstalando, possamos viver e conviver melhor com tudo aquilo que vai se tornando em nossa vida a realização dos projetos de Deus. E é assim que eu, nesta manhã, queria ajudar você na escuta do Evangelho de hoje, a se permitir deixar que Deus desestruture de certa maneira como está a sua vida hoje. Porque senão corremos o risco de ser como a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram também seus filhos, que vai pedir a Jesus: Senhor, ordena que meus 2 filhos, Tiago e João, sente-se um à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino. Será que esta mãe tem consciência do reino que Jesus veio trazer? Ou de que reino ele é rei? Porque talvez para aquela mulher o reino de Jesus fosse este reino material, físico, temporal, e nada melhor do que ter os seus filhos sentados, um à direita e outro à esquerda. Jesus precisa então nos desinstalar das nossas percepções para que possamos fazer o que é certo e não apenas o que é conveniente. Muitas vezes resumimos nossa vida, até a nossa vida de fé, a fazer única e exclusivamente aquilo que é conveniente. Fazemos as coisas muitas vezes por conveniência, até mesmo para agradar a Deus, até mesmo para nos sobressair. E vai nos faltando ao longo do caminho autenticidade. Àquela mulher não faltou autenticidade, porém o objeto estava ainda para ela obscuro. Não compreendia que o reino de Jesus é um reino que está para além deste reino humano e material. Mas ainda assim Jesus olha para a autenticidade daquela mulher e diz: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? O cálice do martírio, da entrega de vida? Eles disseram: sim, podemos. Porque talvez para eles não havia ainda a dimensão do ato salvífico de Jesus. Talvez para eles beber o cálice era a glória. Era justamente aquele momento de poder erguer o cálice e brindar. Mas para Jesus não, beber o cálice é entregar-se numa cruz. E ali mesmo, sem saber, aqueles 2 irmãos, apóstolos de Jesus, preveem a sua morte.
O mesmo Jesus propõe a eles no evangelho que ouvimos. Eis que subo a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado. Quando Jesus fala com autenticidade, aquilo pelo qual ele vai passar, aquilo pelo qual ele vai viver. E ao falar com autenticidade, Jesus nos desafia também a tornar a nossa vida uma vida autêntica. E toda autenticidade passa pela consciência. O quanto temos capacidade de ser conscientes da missão que o Senhor nos dá. Na autenticidade, Jesus fala e no seu dizer, ele reconhece a verdade. O Filho do Homem deve morrer crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. A autenticidade faz com que reconheçamos as coisas como elas são, mas também como elas precisam ser. Não como eu gostaria que elas fossem. E por isso aquela mulher e aqueles filhos, eles são autênticos, mas não ao reconhecerem as coisas, mas sim por desejarem que as coisas sejam do seu jeito. E se a quaresma é um tempo de conversão, então é um tempo também de repensar se aquilo que queremos é conforme os desígnios de Deus. E assim nós vamos, à luz desta palavra, também nos perguntando como nós reagimos à autenticidade dos irmãos ou à falta de autenticidade dos mesmos. Porque no grupo dos apóstolos, houve também uma contenda quando eles ouviram os irmãos dizerem isso. Se indignaram. E mais uma vez Jesus precisa corrigi-los. Mas mais do que corrigi-los, instruí-los. E Jesus os instrui mais uma vez com autenticidade. Olha, os chefes deste mundo, disse Jesus, subjugam e os grandes governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Não seja assim entre vós. Vejam que durante a quaresma, Jesus vai rasgando o verbo. Jesus vai rasgando diante dos seus discípulos uma condição de autenticidade esperada dos apóstolos. Dentre vós não deve ser assim, disse Jesus. O que quiser ser o maior, seja o menor de todos. O que quiser ser o primeiro, se faça escravo de todos. Essa autenticidade de Jesus, meus irmãos, nos possibilita um itinerário profundo de conversão. Sou autêntico na minha vida de fé, sou autêntico na minha vocação, sou autêntico no meu matrimônio, sou autêntico na minha comunidade. E essa autenticidade é uma correspondência à experiência de Deus? Ou será que Deus precisa nos corrigir a todo instante? Ou será que Deus precisa nos reorientar? Quando nós queremos ser grandes, Jesus diz, aquele que quiser ser grande, seja o menor de todos. Ou ainda seja o escravo de todos, aquele que serve. Então, mais uma vez, Jesus rasga o verbo com os seus apóstolos, porque Jesus quer mostrar a eles e ensinar a eles a verdade. Quer ensinar a eles como eles precisam ser. E isto é conversão. Conversão é o caminho que fazemos para a autenticidade de quem somos nós.
A conversão é este retomar de consciência que nos leva ao encontro de nós mesmos. E quando nos deparamos conosco mesmo, muitas vezes nos frustramos. Quando nos deparamos conosco mesmo, muitas vezes nos vemos em nossas fragilidades. E até para isso, meus irmãos e irmãs, precisamos de ter coragem. E por isso o deserto não é para os fracos. E por isso o deserto vai nos tirando todas as nossas seguranças humanas, para que a nossa segurança ela esteja única e exclusivamente em Deus. Então o deserto se torna um lugar grande para pessoas que se reconhecem pequenas. E por isso ninguém pode passar pelo deserto sem autenticidade. Porque corremos o risco de terminá-lo achando que fomos nós mesmos que o vencemos. Que você possa hoje, à beira do poço, nessa quarta-feira, refletir sobre tudo isso e também criar propósitos. Criar propósitos que te ajude, irmão e irmã, a uma autenticidade na sua resposta de vida com Deus. E se muitas vezes te custa, peça a Deus coragem, peça a um irmão, uma irmã, que seja ouvido a escutar você e a te ajudar também. Vamos então pedir a Nossa Senhora este auxílio poderoso em meio ao nosso deserto, em meio à nossa quaresma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós, comunidade, te esperamos ao longo deste dia, em nossas programações, e de modo especial às 8h15, para o nosso encontro com Deus, através de nossa partilha do tema de hoje, finalizando este dia de retiro, diretamente da nossa comunidade, diretamente das transmissões pela nossa comunidade, rezando conosco no nosso centro clínico, no Oratório São Miguel Arcanjo. Que Deus te abençoe nesse dia, com coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.